Sejam muito bem-vindos a mais um episódio O Empreendedor. Agradeço desde já a todos que estão nos assistindo e hoje eu estou aqui com o Dr. Pedro Palocci, diretor da Sevirp Exames e Vacinas e também ex-diretor do Hospital São Lucas Ribeirânia. Dr. Pedro, seja muito bem-vindo, agradeço aí a sua presença. Queria que você contasse um pouco sobre quem é você e um pouco do seu trabalho para o pessoal se apresentando, por favor. Boa tarde, Stênia. Primeiro, eu agradeço aí a oportunidade. É uma história já meio longa, né? Essas coisas vêm acontecendo ao longo do tempo e a gente acaba depois de passando muito tempo, você começa a fazer um retrospecto e vê que tem bastante coisa interessante que aconteceu Sim. ao longo desse tempo. Eu sou um pediatra de formação, né? Trabalhei durante 25 anos numa clínica pediátrica exclusivamente como pediatra, isso de 79 até 2004. Certo. Depois de um modelo de planejamento de carreira, de planejamento de vida e oportunidades que aparecem no dia a dia da gente, eu acabei entre 95 e 96, me tornando diretor inicialmente do Hospital São Lucas, junto com outros médicos que faziam parte do dia a dia do hospital. E a partir de 98 eu acabei virando presidente do Grupo São Lucas. Essa foi uma oportunidade que acabou durando só 30 anos, Nossa, praticamente, né? bastante tempo, né? Então, é uma trajetória, assim, em termos de planejamento de vida, de oportunidade, bastante interessante. Nesse período, enquanto eu era pediatra ainda, em 1993, mais especificamente, a gente criou a clínica de vacina Sevirp, que foi seguramente, se não a primeira, a segunda clínica privada de Ribeirão Preto em aplicações de vacina, não as vacinas que fazem parte do calendário normal brasileiro de vacinação, mas outras vacinas que ainda não eram incluídas no calendário, né? Isso foi uma mudança de modelo e que criou também depois um espaço para que outras clínicas viessem, outras oportunidades e ampliasse essa possibilidade de uma gama maior de tratamento ou de prevenções de doenças através de vacina. Então, são histórias que a gente vai somando ao longo do tempo e quanto mais tempo você tem de vida, mais histórias para contar, né? Mas em pequeno resumo, é mais ou menos dessa forma que as coisas chegaram até aqui, né? Entendi. Então, só um detalhe, eu acabei não percebendo, você disse o ano que você criou a Sevirp, né? 93. 93. Então, ela foi um dos primeiros centros de vacinas Com aqui. certeza. A primeira, oficialmente, foi a primeira. Tinha clínicas, mas que Certo. eram informais, que médicos faziam, pediatras principalmente, faziam vacinas no consultório, mas que não era uma situação em que você tinha uma clínica formal e que aplicava não só nos seus pacientes, mas aplicava na população em geral, né? Então, nesse sentido, foi a primeira. Que muitos pediatras já faziam como uma parte da assistência, uma parte do tratamento com os próprios pacientes. A primeira Certo. vacina que veio fora do calendário foi a da gripe, né? Ah, é? Foi a primeira que veio fora do calendário. Pouquíssima gente acreditava que essa vacina fosse evoluir ao longo do tempo. E quando que surgiu essa vacina? E nessa época, 92, 92 também, 93, olha só, cara. e mesmo o sistema público de saúde também não acreditava que essa vacina fosse ter um sucesso como ela tem hoje, porque é uma situação específica não da vacina, mas do vírus, né? O vírus da gripe ele se transforma, ele faz mutações com uma rapidez imensa, né? Uhum. Então, uma vacina que se prepara para um ano não serve para o outro ano, porque o volume de mutações e o tipo de vírus que vai causar a infecção, que vai causar a gripe mesmo, no próximo ano já é muito diferente daquele. Então, não é uma vacina como as outras, tipo sarampo, tipo cachumba, que você usa a mesma vacina, ainda que você tenha várias doses para fazer, mas a mesma vacina serve para muitos e muitos anos, né? No caso da gripe, não, ela é produzida com os vírus que apareceram no inverno anterior, no período de gripes anteriores. Geralmente, elas misturam vírus de vários lugares do mundo, né, dos vírus da gripe que acometem em vários lugares do mundo, considerando que a diferença entre o inverno de uma área é o oposto do outro, é verão no outro lado. Aham. Então, se faz esse mix de vírus que compõem a vacina do ano seguinte. Então, Nossa. por essa complexidade, muita gente, e acho que é natural quando você tem uma coisa relativamente nova, era
Naquela época era um avanço muito grande ter uma vacina para a gripe, né? E aí as questões mesmo científicas eram muito céticas em relação a isso. Uhum. Ao longo do tempo, isso foi se comprovando que ela é extremamente eficaz, ela é uma forma de você diminuir a incidência do vírus na população, diminuir a mortalidade, a morbidade, principalmente nos extremos da idade, na faixa muito jovem e no idoso. Então, isso, na época, era uma coisa assim, meio quebra de paradigma, né? Fazer uma vacina que pouca gente acreditava, mas que, com o tempo, isso se mostrou extremamente eficiente e adequado, né? Entendi. E pode ser impressão minha, doutor, mas parece que a cada ano que passa, parece que a gripe ela tem ficado mais forte, né? Pelo menos os sintomas dela. Os sintomas, É, sim. A gripe em si, não. O que que acontece? O ambiente é muito... esse tempo muito seco, quente, o aumento da temperatura em geral, o tempo muito seco. Nós estamos numa época de quase clima, ambiente de desértico, né? De baixa umidade, 20% de umidade. Então, isso facilita muito a instalação do vírus da gripe. Isso dá a impressão de que ela está se agravando, e pode se agravar em algum momento. Mas o que a gente vê é que as condições ambientais são muito diferentes hoje, muito desfavoráveis para o nosso organismo e mais favoráveis para a proliferação de vírus, né? entendi. E quando a pessoa está vacinada contra a gripe, ela não corre mais o risco de ter os sintomas do tipo muita secreção, Não, não é bem assim, né? As certo? vacinas em geral, elas são poucas vacinas que evitam 100%. Você dá a vacina e o risco de pegar é praticamente zero. São poucos, existem, mas é praticamente zero. É, as vacinas, a maior parte delas tem uma proteção que é parcial. Elas evitam casos graves, principalmente nessas vacinas virais, né, que são mais recentes. A da gripe é um exemplo, da Covid é outro. Que elas protegem muito o indivíduo, mas não 100%. Algumas vezes ele não deixa de pegar a gripe, não deixa de pegar a Covid, mas a forma que ele pega é muito atenuada pelo fato de ter sido vacinado. Então, Certo, você disse que o o sintoma ele sintoma reduz. reduz bastante, principalmente aquela morbidade, aquele paciente que já tem morbidades anteriores, ou pela idade, ou outras comorbidades pulmonares, bronquite, asma, né, que vão agravar os sintomas respiratórios. Essas pessoas se beneficiam muito da vacina, porque elas poderiam ter um quadro muito grave e acabam tendo um quadro dentro dos parâmetros de razoabilidade, bastante seguros no tratamento e na evolução. Certo. Isso, por causa assim, se a pessoa ela toma a vacina, né? Ela toma a vacina contra a gripe. E mesmo assim ela pegou, mas os sintomas são São menores. Certo? naturalmente menores do que aqueles que não tomaram vacina. Certo. E o tempo de cura dela, no caso assim, para ela se recuperar, não sei cura, né? A cura, na verdade, o organismo é que trata. Não existe antibiótico contra vírus, né? Não existe nenhum tratamento específico contra vírus. Diferente de uma bactéria, Streptococcus, Staphylococcus, Pseudomonas, que você usa um antibiótico e mata aquela bactéria. Certo. O vírus não existe um antiviral específico para esse tipo de vírus, para aquele. Então, são produtos que diminuem a agressividade do vírus e o organismo é que vai controlar. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem anticorpo contra o vírus, é como se fosse um reforço das defesas naturais do organismo que fazem com que aquela resposta imunológica, vamos dizer, o sistema de defesa do organismo seja mais eficiente, porque uma parte do trabalho que o sistema imunológico faz, a vacina está fazendo já antecipadamente, já tem anticorpos contra aqueles tipos de vírus. Entendi. Então o tempo de recuperação dela é maior também. O tempo é menor, né? O tempo é Desculpa, menor. é É menor. menor, que ela se recupera mais rápido do que uma Mais pessoa não rápido. vacinada. Entendi. Normalmente, com menos sintomas e com um tempo mais curto de doença, né? Tá. Uma das coisas que a gente estava conversando também antes de iniciar o podcast, né, que inclusive a Duda acabou perguntando para você, é a questão que tem algumas doenças que estão surgindo, que antes eram Vamos dizer, ressurgindo, você quer dizer, né? ressurgindo, né? Elas eram praticamente inexistentes e elas estão ressurgindo.
né? Essas, você consegue me dizer quais são essas doenças, igual você tinha mencionado o sarampo, né? O sarampo é uma delas. A outra que tem tido alguns alertas importantes é a própria paralisia infantil, né? Que a gente considerava a paralisia infantil erradicada praticamente no mundo todo, exceto em algumas áreas mais endêmicas, mais pequenas áreas. Não se falava mais em paralisia infantil e tem aparecido alguns casos ao longo desses últimos anos. O sarampo tem um recrudescimento importante também, mas tudo isso está associado a uma queda eh, da utilização das vacinas. Seguramente não é uma cepa nova do vírus que está aparecendo, seguramente não é uma ineficiência da vacina, seguramente uma baixa adesão vacinal. O Brasil sempre foi um exemplo, né, de adesão vacinal. Hoje, Sim. ninguém perguntava se vai fazer vacina ou não vai fazer vacina. Era uma atitude natural dos pais, das pessoas, fazerem e orientarem os filhos a ficarem. Não era uma preocupação não Não fazer era uma vacina. preocupação, né? E hoje não, hoje já se questiona um monte de coisa. Vacina, não que não se deva questionar, acho que é importante questionar, mas o fato de questionar e não fazer é que expõe muito, não só a própria pessoa que não foi vacinada, mas ela permite que o vírus comece a circular novamente na população. O efeito da vacina não é só no indivíduo, porque na medida em que você não tem o vírus circulando, outras pessoas não têm um contato com o vírus e também não têm a doença, né? Olha que Então, à medida interessante. que você deixa de fazer uma vacina, aquela pessoa é mais exposta, mas ela também, quando ela está doente, ela dissemina o vírus do ambiente dela. Uhum. Então, aquelas eventuais baixas de imunidade que as pessoas vacinadas podem ter numa doença, etc., facilitam, em contato com o vírus, adquirir as doenças que já não existiam mais. Pelo menos não se fala há mais de 50 anos no Brasil em paralisia infantil. Sarampo eram casos, todos eles Raros. externos, né? Não Uhum. existia mais sarampo no Brasil. E aí começa a pingar um caso aqui, outro ali. E também, além das questões mais recentes eh, de evitar vacinas ou de questionar as vacinas, existiram nos últimos anos alguns movimentos. A gente fala muito relacionado à Covid, mas ele já começou um pouquinho antes, né? Alguns questionamentos naturalistas, algumas pessoas que pensam de uma forma mais natural na evolução das coisas. Não que a gente questione essa forma de pensar, mas como você tem uma atitude que é tua, mas que não prejudica a população, você tem que dar 100% de liberdade da pessoa decidir. Sim. Mas quando a decisão da pessoa coloca em risco não só a pessoa, mas o entorno dela, Entorno. aí começa a ficar questionável esse tipo de opção, né? De não vou fazer vacina nos meus filhos. É uma coisa que você não pode obrigar ninguém a fazer vacina. Sim. Existe a lei que obriga no Brasil, mas, em tese, as pessoas deveriam fazer isso com naturalidade. E o problema é que quando você não faz, você expõe não só a pessoa não vacinada, mas a população em volta, né? Não, isso é muito interessante, porque é um fator assim que até eu mesmo, eu não pensava por esse lado, né? No sentido assim, nossa, as pessoas deixam, se elas deixarem de vacinar, as doenças que já eram muito raras voltam a existir, né? Então, assim, ressurgem, né? Então, isso eu acho que é um fator muito importante, é uma curiosidade muito interessante. Agora, sim, com o acesso, e é engraçado, né? Porque assim, as pessoas, elas estão escolhendo, muitas delas não vacinar, sendo que o acesso hoje à informação é muito maior. Então, assim, é difícil alguém hoje não ter o acesso à informação que existe, né? Com celulares, internet, tudo assim, difundido. E muita gente escolher ainda não vacinar, Como eu falei, né? algumas pessoas têm, assim, por princípio, a questão de não de ser mais naturalista, de ambientes mais naturais, de percepções de vida diferentes, né? E eu acho que assim, a gente tem que respeitar esse tipo de coisa. Sim, Mas tem um limite em que a gente deve respeitar, e esse limite é quando a decisão interfere só na própria pessoa. Então, se alguém quer ser vegano, eu acho que é justo, é correto, quem tem esse espírito do vegano e quer só uma alimentação específica,
Eu acho que é justo. Ele não tá expondo outras pessoas, eventualmente, a algum risco que ele está correndo. Agora, na questão da vacina, já fica mais Sim, complexo, né? mas é muito interessante porque você me levou a pensar aqui na seguinte questão, tá? Eu pensei nessa parte da comunicação. Muita gente hoje tem acesso à comunicação, né? Às informações. Eu acho que esse próprio acesso às informações e esse próprio acesso a muitas pessoas poderem ter essa liberdade de expressão dentro da internet, elas divulgam o conhecimento que às vezes é prejudicial e elas acreditam ser bons, né? E leva ali uma renca de pessoas o que prejudica a falta da A vacinação. coletividade. E tem, né, além disso, né, com esse excesso de informações, porque a gente vive num mundo de excesso de informações e muitas delas são opiniões, não são informações, né? Não é Uma científico, coisa né? é você difundir informações, outra coisa é você difundir opiniões sobre aquilo que você não conhece, ou aquilo que você se baseia para tomar uma decisão em estudos ou em informações que não são exatamente científicas ou claras, ou que são trabalhos que não foram, que não tiveram o rigor científico que deveriam ter e mostram uma realidade como se aquela fosse uma nova realidade. Sim, Então aí você passa a questionar coisas que a ciência já mostrou que é eficaz, né? O exemplo das vacinas é um exemplo muito típico disso. sim. A gente tem um limite, e é difícil de você achar esse limite entre aquilo que é feito como informação, por informação sem você ter uma informação adequada, e aquilo que é feito como fake news realmente, né? Com o intuito de criar problemas, de criar outras realidades virtuais, né? Viver as bolhas, né? Que a gente diz, Sim, né? sim. Então, esse é o grande perigo desse excesso de informações, porque antes eram mais restritas as formas de informações e, portanto, elas eram mais filtradas, né? Então, quando você tem uma mídia, se a mídia, isso não importa que tipo de mídia, mas quando os acessos à mídia eram jornais, revistas, rádio, televisão, poucos métodos de informação das coisas, em tese, você tem mais segurança que aquela informação está dentro de um padrão de qualidade e de honestidade, enfim, de segurança maior. Quando você tem qualquer pessoa podendo acessar, qualquer pessoa podendo jogar uma informação no ambiente e sem quase nunca sem uma segurança de que aquilo é verdadeiro ou não. Hoje a gente não sabe mais. É. Quando você recebe uma informação de alguém, uma notícia, Você não sabe se é você fica informativo ou pensando. se é uma opinião, né? Não, e mais, às vezes, se essa notícia é verdadeira ou não. Quantas vezes você já escutou falar que alguém morreu, que Sim, saiu como uma pessoa famosa, conhecida, várias vezes, várias e vezes. não era verdadeiro, né? Então, você começa a questionar não só nessas perguntas ou nessas informações banais da vida do dia a É, dia, mas nas coisas mais sérias também da vida, né? sim, Então, aí sim. começa a ter essa dificuldade em você filtrar aquilo que chega até você como informação, né? Verdade, verdade. E me diz uma coisa, doutor. Muitas pessoas que frequentam lá, que vão lá tomar vacinas, existe um grupo de pessoas que elas não tomam por medo? Existe, seguramente existe. Eu acho que uma boa parte das pessoas que deixam de tomar vacina ou deixam de indicar a vacina para os seus filhos fazem isso hoje por medo. Antes não existia. É, por medo? E qual que normalmente é esse medo? Então, essa é uma. Medo é uma questão subjetiva, né? Uns Uhum, têm com a mesma. Medo de barata, medo disso, medo daquilo, então é sim. uma questão muito subjetiva. E com essa proliferação de informações que não são adequadas, de riscos adicionais à vacina, de que quem toma vacina fica, quando pega mais grave. Então, tem centenas de coisas que Nossa. rodam e cria em algumas pessoas, não é a resistência porque não acha que é eficiente, porque tem medo dos efeitos colaterais, que são infinitamente insignificantes quando você pensa no benefício do resultado da vacina. No Então, de benefício. fato, muitas pessoas fazem e é uma coisa assim, medo é medo, tem medo de fazer e ter um problema maior pela vacina do que pela doença, né? Por incrível que Uhum. pareça, mas é um sentimento que a gente escuta.
Antes, eu não, como pediatra, eu conversava sobre vacina, porque algumas pessoas perguntavam como que era a doença, né? Paralisia infantil, como que é um sarampo, porque ninguém conhecia um sarampo, todo mundo sabia que existia porque tinha vacina. É. Mas Aham. como que era a catapora, a varíola, né? A varíola é o caso Catapora. típico no mundo, né? Que Aham. dizimou populações inteiras, Sim. que era uma doença grave, né? Que pegava Gravíssimo. populações. E hoje não se fala mais em varíola no mundo, né? Então, mas o que que era a varíola, né? Essa doença que todo mundo fala que existiu. Então, essas coisas foram muito positivas, né, na vacina. A vacina talvez tenha sido um dos grandes inventos dos últimos anos, desses últimos, pelo menos 150 anos, né, que desde que começou os primeiros passos para a fabricação de vacinas, para a produção de vacinas, até essa aceleração imensamente rápida da vacina da Covid, né, que foi um recorde. Não foi um Foi um recorde. recorde. Muitos desses estudos já estavam preparados, não para a Covid, mas para outros vírus, né? O RNA recombinante, aquelas vacinas que estavam sendo estudadas com mais A cuidado. vacina da influenza, até você falou em Covid, eu lembrei de influenza, né? Sim. Ela surgiu antes ou depois? A influenza é a gripe, né? A Entendi. influenza é a gripe, Você me desculpa da minha ignorância, Não, tá? mas tudo isso é uma questão muito, muito É porque clara. assim, eu já peguei influenza, né? Peguei Covid, peguei gripe e assim, existem várias variações, né? O nome a gripe é um nome comum, né? H1N1. H1N1 é um tipo de influenza, é um tipo de vírus mais grave do que o da gripe comum. Ah, entendi. É o Olha só. mesmo, são os parentes, todos esses vírus são Sim, meio parentes, né? Eles são vírus respiratórios, então eles dão sintomas parecidos, só em gravidade e intensidade maior ou menor. Então, são muitos vírus que são mutantes uns dos outros, são meio primos, entre aspas, né? E aí, quando uma cepa dessas fica mais agressiva, aí se obriga a fazer uma vacina mais específica para ela, como a vacina para o H1N1. entendi. A vacina da gripe convencional, ela é uma vacina que é um mix de vários vírus desses do dia a dia. O H1N1 é um vírus mais agressivo do vírus da gripe, né? Então, na realidade, se você vê, é um vírus que provoca os mesmos sintomas, as mesmas características, só que em gravidades diferentes, né? Entendi. Então a vacina, por exemplo, se eu falar na cerveja tomar uma vacina contra a gripe, eu não Ela tomo uma específica, eu não tem uma tomo. específica. Você toma uma vacina que tem uma quantidade de vírus muito grande e que tende a pegar a maior parte dos vírus que estão prevalecendo naquela época do ano, né? Entendi, entendi. Ah, tá. Ah, Então, bacana, bacana saber disso, doutor. Bom, vamos voltar agora um pouquinho, né? Que foi um assunto muito interessante, a gente acabou engrenando, embalando né? nessa história, Embalando, né? né? Que muito bacana. Bom, doutor, me fala uma coisa. O que que motivou a sua entrada na medicina? É uma resposta difícil de dar. A pergunta é fácil de fazer, mas a resposta é difícil A de dar. resposta é difícil, né? Eu não tenho antecedente, por exemplo, de falar que o pai médico, o tio médico, provavelmente eu tenha sido o primeiro médico da família. Legal. A minha, se eu olhasse assim a minha adolescência, eu pensava, meu pai era artista plástico, escultor, né, Olha que bacana. professor de artes, então a minha primeira opção era ser um artista também. Eu desenho bem, desenhava, hoje já não sei nem se eu desenho mais, né? Mas fazia com ele algumas esculturas, algumas coisas. Então a primeira ideia natural era artes plásticas, né? Fazer Aham. Escola de Belas Artes do Rio, né? Cheguei a fazer o vestibular e passei. Mas a partir daí, você vai começando a introduzir outras coisas no pensamento. E adolescente é um bicho que pensa, né, naturalmente. Eu não sei Sim. como que foi. Em algum momento eu falei, não, peraí, não é por esse lado, né? A arte é bonita, mas eu não sei se é isso que eu quero para a vida toda. E apareceu a medicina no caminho, né? Não tenho. Você fala, não, teve um insight, alguma coisa? Não, não teve. Foi uma coisa mais natural, que eu fui pensando mais em biologia, nas áreas de biologia, e acabou desencadeando que eu fui lá e fiz a inscrição no antigo CECEM, né? Aham. Que muito pouca gente sabe o que que é ainda, né? Que era o vestibular da medicina, nas áreas biológicas, né? Olha só. Então eu fui lá fazer e acabei entrando na faculdade. Então não Entendi. tem, se você falar, não tem um determinante, uma coisa que chamou atenção. Não, não teve, realmente não teve. Foi uma coisa que poderia ter sido engenharia, poderia ter sido arte, Uhum. poderia ter sido exatas, né?
não teve um fator que falou motivou, né? determinante para isso, né? Foi uma opção que você faria de qualquer forma para alguma área do saber, né? Então aí você começou lá, estudante de medicina e tal. E como começou esse seu caminho até chegar. Uma coisa eu tenho certeza, qualquer coisa que eu fosse fazer ou tivesse sido feito no passado ia ser bem feito, porque eu sou meio perfeccionista na vida, Aham. né? Então eu sempre iria fazer da melhor forma possível, né? Então a medicina acabou sendo o caminho e sempre tentei fazer da melhor forma possível. É, muita gente, quando a pessoa fala que é muito perfeccionista, assim, eles falam que é a pessoa de virgem, né? Eu Você, sou virgem. você é Eu virgem? sou- Olha isso, acertei, hein? Não, você não tinha ideia mesmo, mas é verdade. É uma característica. Eu não sou muito ligado Aham. aos signos e às características dos signos, mas tem muitas coisas que coincidem bastante, né? Essa Ah, característica é bem nítida nisso. bacana, bacana. Minha mãe é de virgem também. Exato. É, então tá, então você entrou ali na faculdade de medicina, fez medicina, né? Assim que você terminou, você já estava atuando. É, que acho que tem um. Quando você faz medicina, você tem que fazer. Como é que chama aquele período? É, que você. Antes de formar? É, antes de formar. Não, antes de formar você passa por todos os setores da medicina, não tem uma definição ainda. Só na residência, na hora que você. Ah, na Residência, residência, mas é residência. depois de formado, né? Então, na hora que Entendi. você chega no sexto ano, você tem que decidir em que especialidade, em que área que você vai atuar. E aí vem a fase da residência, né? Entendi. E a residência, hoje em dia, ela é maior ou ela é menor? Muito maior, Muito muito maior? maior. Antes eram quantos anos? Hoje é Eram quantos? dois, do mínimo dois, sempre foram no mínimo 2 anos de residência, Uhum. e as residências mais específicas, né, tinham terceiro e um quarto ano, na minha época, até eu formei em 1979, né, então tem bastante tempo, isso são 46 anos de formado. É, nessa época já tinha, o básico era 2 anos de formação, pediatra, clínico, cirurgião, então para fazer cirurgia geral eram 2 anos. Se Nossa. você fosse fazer uma especialidade na cirurgia geral, aí teria os anos a ser adicionados. Então, isso começou dessa forma. Hoje não, hoje são básicos 2 anos a 3 anos para qualquer especialidade. E tem algumas especialidades que vão até o quinto ou sexto ano, né, de especialização. Então, hoje o tempo de formação é muito maior, Uhum. exigindo mais especialidades, exigindo mais estudo, mais participação prática na atividade. Então, é muito mais complexa hoje, até porque os mecanismos de diagnóstico, os equipamentos são muito mais sofisticados do que há Sim, 50 anos atrás, né? sim. Então, no meu caso, eu fiz 2 anos de pediatria e depois fiz 1 ano de neonatologia, que é recém-nascido, e ainda fiz mais 6 meses que eu ia completar 1 ano, não consegui fazer o quarto ano inteiro de emergência em pediatria, né? Então, eu acabei fazendo 3 anos e meio de especialização Entendi. Então, quando você se formou, você atuou como pediatra. pediatra. Eu já... E em onde você atuou como pediatra? Não, eu fui assim um pouco. Eu sou um pouco determinado em algumas coisas. Eu decidi que eu queria ficar em Ribeirão Em e Ribeirão. fazer minha carreira aqui. Eu cheguei até a fazer um concurso, foi até interessante isso, para ir para Tucuruí, porque o sonho de todo recém-formado é Ah, para ir para uma dessas hidrelétricas, né, que estavam muito na época na moda, tinha Tucuruí, tinha as outras, né, uhum. que fixavam muito e pagavam muito bem para o recém-formado, né, porque era para você ir para Tucuruí trabalhar, você tinha que receber muito bem. Eu fiz o processo, estava com toda a viagem marcada, Olha. já a data de viagem feita, combinada com a transportadora, com a Camargo Corrêa, que era Camargo Corrêa, acho que era Camargo Corrêa, que era a construtora, e você já tinha casa determinada, porque funcionava no modelo de os engenheiros, os médicos tinham todas casas Aí você. prontas, assim, você chegava numa mordomia total e com um salário muito alto para a época, né? Que demoraria alguns anos. Mas eu fiquei pensando, falei, eu vou ficar lá 3, 4 anos, faço um patrimônio razoável, mas depois eu vou ter que voltar para cá, e aí começar tudo do zero outra vez, que eu queria ficar em Ribeirão.
Ribeirão é uma cidade muito boa, né? Quem mora Sim. aqui sabe disso, quem vive Califórnia aqui. brasileira, né? Não sei se é Califórnia brasileira, mas eu gosto muito dela, de Ribeirão. E aí eu falei, não, eu vou, já que eu vou ficar agora. Mandei uma carta para eles, agradecendo a oportunidade, deu uma confusão total, né? Porque já estava tudo Sim. pronto a viagem. Eu indiquei um colega que foi no meu lugar e acabei ficando aqui. Então eu comecei já com um consultório e com um emprego de. Não é um emprego, eu passei num concurso do HC de monitor de residente, mas eu só consegui ficar 4 meses, né? Eu não me adaptei a ter um horário fixo. Então você chegou aí, então. Eu cheguei só, eu tive a carteira assinada durante 3 meses da vida, né? No quarto mês eu saí, acho que eu não fui nem buscar a carteira no Hospital das Clínicas depois. Nossa. Foi o único momento da vida que eu tive a carteira assinada. Então, daí para frente, eu fui para o consultório e fiz a clínica privada a vida inteira, não saí mais, né? Nunca tive um emprego público, seja ele no estado, ou na federação, ou no município, mas não foi porque eu não tinha vontade, é porque eu fiz uma opção de fazer uma carreira dentro do consultório, fazendo uma clínica privada, e eu acho que tive sucesso nessa forma de tentar fazer a medicina e a pediatria, né? Então você sempre tem na veia um sangue empreendedor, então, né? Arrisco muito, né, também, mas eu não sei, acho que pediatria hoje talvez não seja tão evidente como era naquela época, era uma área em que a segurança de que tinha espaço era muito boa. Eu acho que tem espaço até hoje, mas o modelo mudou muito, né, daquela época para cá. Eu tinha, só para você ter uma ideia, em 25 anos que eu exerci a pediatria, eu tive mais de 11 mil pacientes Nossa. cadastrados, que significa que cada paciente faz 10, 12 consultas, então imagina quantas consultas. E mais de 3 mil partos que eu atendi Olha isso. o recém-nascido na vida, né, presencialmente. Então é uma carreira com bastante atividade. Eu talvez tenha sofrido um pouquinho no primeiro, segundo ano, mas depois as coisas caminharam bastante rápido. Eu acho que tive bastante sucesso e ajudei muita gente a ter uma evolução boa em termos de crescer com saúde, com paz e com tranquilidade. Deixei muita mãe tranquila também, eu acho. Nossa, bacana, bacana. E assim, nessa trajetória é, você teve que atuar como líder, né, também, quando você foi presidente do Hospital São Lucas, né, em Ribeirânia. Isso acabou caindo por acaso na minha vida no começo, né? Que teve uma relação com a Unimed, que assumiu em 96, se não me engano, 95, 96, é, tentou comprar o São Lucas para fazer o hospital próprio, né? Uhum. E eu, como estava participando da Unimed, fui convidado para fazer parte da diretoria do hospital, sendo da diretoria da Unimed e do hospital ao mesmo tempo. E eu acabei ficando. A Unimed não conseguiu acertar essa questão de propriedade, de compra, acabou saindo do negócio em 97 e eu acabei ficando no negócio. Eu acabei assumindo a diretoria do hospital. No ano de 98 assumi a presidência e aí as coisas caminharam diferente, né? Foi, foi bastante interessante. Mas é sempre um modelo diferente de fazer as coisas, né? Nesse período, eu normalmente, antes de assumir o São Lucas, em 96, que não era presidente, mas já era diretor, eu tinha consultório como única atividade. Então, eu saía de casa às 5, 5 e meia, passava visita nos hospitais para os pacientes internados, chegava às 7 e meia no consultório e saía da consultório 8, 8 e pouco, e ainda voltava para o hospital para fazer. Meu Deus. Então, era um tempo intenso de atividades, mas com muito prazer. Depois de 96, aí eu fui obrigado a ficar meio período no consultório, porque eu já tinha atividade no hospital e eu não podia. Tentei sempre separar muito as coisas, né, entre confundir horários de trabalho de uma forma ou de outra, mas em pediatria é meio difícil de fazer isso, né? É, né? Porque se as crianças ficam doentes, as mães não querem esperar Não até o quer período esperar. seguinte, até o dia Uhum. seguinte. Então eu acabei conseguindo fazer essa conciliação de 96 até 2004. Quando em 2004 a gente adquiriu o Hospital Ribeirânia, aí já ficava mais difícil para tocar os dois hospitais e mais a clínica, né? Aí eu fiz uma opção definitiva e no dia
4 de agosto de 2004, eu encerrei o consultório, fechei o consultório lotado, né? Aí pôs uma colega para trabalhar no meu lugar, fazendo uma transição, que ficou uma transição de um ano e pouquinho. Depois eu fechei É definitivamente. interessante porque, como você falou que é pediatra, né, também, tem uma questão que até eu gostaria de te perguntar, né? E assim, relacionado até com os dias de hoje. A gente vai voltar ainda no assunto da parte do São Lucas, que eu quero perguntar algumas coisas como que foi lidar com a gestão, liderar várias pessoas, como que era o dia a dia nisso, mas antes da gente chegar lá, eu queria perguntar o seguinte, é até relacionado às crianças também, né, que eu tenho muito essa dúvida, e acredito que muitas pessoas devam ter essa dúvida. Antigamente, quando as crianças, elas porque a gente fala assim, criança pequena, ela nariz escorrendo, gripe, antibiótico para tratar, né, tosse. E assim, e hoje em dia acontece isso, e eu vejo muito pediatra recomendar assim para, cara, eu vou te falar, doutor, umas 80% das vezes. Ó, seu filho tem que retirar a adenoide, tem que retirar as amígdalas, né? Não sei se eu posso estar errado relacionado a isso, mas antes era sugerido muito isso, ou isso se passou a ser algo novo? Porque depois eu vou até perguntar outra coisa, vamos deixar você responder essa, né? Não, na realidade, esse tipo de doença, ela tem múltiplos fatores, né? Tipo adenoide, você citou, né? Não, adenoide. Amígdala, você citou a amígdala. Uma das coisas que acontecia muito é que o uso de antibiótico era mais restrito, o número de antibióticos era menor. Então, a quantidade de arsenal terapêutico que a gente tinha era menor. Então, para amidalite, para uma sinusite, você tinha 3, 4 antibióticos para tratar. Então, muitas vezes, pela ineficiência ou pela repetição de infecções, e a gente considera que um número de 2 a 3 infecções de amígdala por ano é um número excessivo, e as crianças, quando não têm uma cobertura adequada, seja por outras doenças que vêm junto, alergia, por exemplo, né, uma coisa que causa muita infecção, ela causa viroses, e os vírus acabam facilitando o aparecimento da bactéria. Então, você tinha 3, 4 infecções amigdalianas por bactérias por ano. Tem que dar antibióticos. São poucos antibióticos que são eficientes. Aí a cirurgia passava a ser uma ferramenta importante. A mesma coisa a adenoide. A adenoide geralmente cresce. Adenoide é aquela carninha esponjosa que o pessoal Sim. falava no passado, né? Que fica lá no fundo do nariz, entre o nariz e a garganta, a laringe. E a adenoide cresce muito até os 3, 4 anos de idade. É um mecanismo importante de proteção imunológica do organismo. Depois, outras formas de proteção, através de anticorpos, passam a ter um efeito mais eficaz, e a adenoide começa a regredir, ela retrai e fica uma pequena quantidade. A alergia é um fator importante que aumenta muito a adenoide, além do que seria normal para a defesa, e também a permanência da alergia faz com que a adenoide não regrida muito depois daquilo que seria o natural de regredir numa pessoa não alérgica. Certo? E normalmente essa regressão acontece com que idade? 4, 5 anos, se não tem um outro fator, a adenoide já praticamente é um órgão assim, bem em extinção. Ele fica muito pequeno, não atrapalha em nada e diminui muito a função protetiva dele. E também quando acontecia dessas crianças muito alérgicas, que passava os 4, 5 anos e aquela obstrução, aquela ronqueira que o pessoal fala, né, ficava roncando a noite inteira, por conta da adenoide. E aí retirava-se a adenoide também para facilitar a questão respiratória. Você perde uma defesa, mas ganha uma defesa por obstrução que você deixa de ter. Isso porque que eu acho que hoje se faz muito menos. Muito, mas Sério? A minha muito menos. percepção é que faz mais do Não, que não. antes. Antes a gente fala que adenoide e amígdala deu dinheiro para muito otorrino na vida, né? Que Nossa, era que. muito menos hoje, muito menos. Hoje se tem, de novo, né, a questão dos arsenais terapêuticos, né, que se traz mais medicamentos eficientes e funcionais
para alergia, antibióticos que são mais eficientes hoje, apesar de quando você usa demais ele deixa de ser eficiente, porque as bactérias ficam resistentes, mas ainda tem mais antibióticos disponíveis. Então isso faz com que a necessidade da cirurgia hoje é muito menor do que foi há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Com certeza, pode ter certeza disso. Nossa, porque Pode ter coincidido de vocês ver casos. Nossa, eu vejo direto, direto. Então, Mas assim, não, realmente, que não bacana. seguramente a frequência de cirurgias de adenoide, de amígdala, hoje é insignificante em relação ao que foi no passado. Nossa, olha Muito, só. muito diferente. E são cirurgias seguras, doutor? Isso é muito simples, não. São cirurgias muito simples. Seguras, 100% seguras não existe, né? Uhum. Existem algumas complicações, principalmente sangramento, algum vaso que fica aberto e a cirurgia não tem ponto, né? As cirurgias não tem ponto. E às vezes fica um vaso sangrando, pode causar um sangramento, um tamponamento da laringe e da traqueia. Então, tem riscos, né? Toda cirurgia tem riscos, além do risco da anestesia. Mas ela é uma cirurgia super segura. Entendi. Isso tem mais riscos na cirurgia, então, da amígdala do que da adenoide. Aparentemente não são muito diferentes, porque a região é uma região muito próxima uma da outra e o problema é o mesmo, o sangramento. O sangramento tanto da adenoide quanto da amígdala pode provocar um arrolhamento dessa região. E o que é feito nesses casos? Na hora tem que fazer uma aspiração, tirar o sangue de lá, né? Forma um coágulo, que é uma rolha. E obstrui como se você tivesse engolido uma coisa e ficou entalado aqui. Então, no caso, a criança ela tem que ficar internada alguns dias ali no Não, hospital. esse período de sangramento são nas horas imediatas à cirurgia, depois que termina a cirurgia. Em algumas horas, o sangramento é percebido, né? E esse período ele fica no hospital, que é a recuperação, que fica na recuperação pós-anestésica. Se nas primeiras horas esse sangramento não apareceu, dificilmente ele vai aparecer depois. Tanto que tanto a cirurgia da adenoide quanto a cirurgia da amígdala, a criança tem alta, se faz de manhã, no final da tarde está em casa, né? Então são algumas horas de observação. Ou ela sangra logo depois da cirurgia, e aí é visível, é perceptível, né, o sangramento, por isso que fica na recuperação, ou ela não vai sangrar depois de 24 horas, por exemplo, já não acontece mais. Então, Porque aí começa o processo de cicatrização. cicatrização. Tá. Mas tem casos que pode ocorrer da criança acabar sangrando em casa, no caso. Pode, mas não é frequente. E aí, quando a criança já está acordada da anestesia também, ela está em movimento, pula e tal. Porque o grande problema do sangramento é o arrolhamento, quer dizer, essa formação do coágulo. E acontece quando a criança está sedada ainda, deitada, e normalmente com o rosto para cima. Então, esse sangramento vai descendo, ele provoca ali um coágulo, e esse coágulo faz arrolhamento. Porque depois que ele for para casa, como a criança pula, né? Não para. Depois que saiu da fase de acordar da anestesia, começa a andar, a brincar, engasga, começa a cuspir um pouquinho de sangue, e a mãe já fica logo ligada. Então não é que não sangre, mas o risco de sangrar e arrolhar e fazer uma parada respiratória é quase zero com a criança pulando. Entendi. Naturalmente não se considera como um risco isso, né? Entendi. Então, normalmente a cirurgia é feita, retira a amígdala e a adenoide, né? Ou, né? Pode ser com as duas e pode ser uma ou outra, Uma né? ou outra, né? E aí então não existe uma suturação ali Não, que não vai tem. fechar o... A adenoide é uma raspagem, uma curetagem que é feita, Aham. né? É uma curetagem, é uma raspagem, vai arrancando aquele tecido que é adenoide, até que fique o tecido normal, que é o próprio da onde a adenoide fica aderida. Ah, E a entendi. amígdala é como se fosse um novelo, uma bolinha aqui, com um pedículo, né? Ele fica preso uma bexiga que tem um pezinho preso lá. Aí só corta aquele ponto. Aí não adianta dar ponto, porque ele é muito friável, é um tecido muito fraco, né? Para dar ponto, não consegue fazer esse tipo de hemostasia, né? Por Porque ponto. a maioria dos pais hoje tem medo de que pegue alguma artéria ali e Não, tal. esse é o risco, né? É o O risco. sangramento normalmente é uma veia maior ou uma artéria, né? Mas Entendi. o sangramento é visível naquele primeiro momento da cirurgia. O que fica difícil de perceber o sangramento é nas horas posteriores, principalmente se for artéria, dificilmente não é percebido pelo cirurgião imediatamente, porque o sangramento da artéria é muito forte. O problema é uma veia que fica sangrando, babando, babando, babando,
ele vai criando um volume ao longo de 1 hora, 2 horas, e forma o coágulo, né? E aí, se é percebido pelo cirurgião, por exemplo, pegou a artéria, é percebido pelo Não, cirurgião, a artéria é menos risco de ser não ser percebida. não ser Como o percebido. sangramento, quando se Aí faz a corta, você vê que aspiração. fica pulsando, inclusive, né, por causa da pressão do sangue na artéria é mais intenso. Porque o sangue da artéria é um sangue empurrado, o sangue venoso é um sangue que volta, né? Então ele Aham. tem menos pressão. Então o perigo não é o sangue arterial, porque aquele lá o cirurgião vê muito fácil. Aí, se for o caso, ele vai lá, dá um pontinho ou cauteriza aquele vaso, né? Ah, entendi, O entendi. problema é aquele vasinho que fica babando, né, que a gente chama, né? Ele fica pingando, pingando, pingando uma gotinha, e essa gotinha faz Aí um se a volume criança grande. tossir um sangue, já tem que correr pro hospital e... Não, é que se ele. Então, quando ele começa, quando você falou de casa, né? Quando ele começa a se movimentar, não acumula, porque à medida que ele incomoda um pouquinho, ele já tosse, sai um pouquinho de sangue, toma uma água limpa. Só que se tiver sangrando, tem que voltar para o hospital. Mas normalmente o sangramento é pequeno. O Aham. problema é que quando está deitado no pós-operatório, anestesiado, ainda não está acordado, ele não reage com tosse, com um sinal que a gente perceba do lado de fora que ele está com um sangramento formando uma rolha lá dentro, né? O Entendi. perigo é a rolha, o arrolhamento que chama. É, não, perfeito, doutor. Aí a outra curiosidade também, né? Aí você me pegou nessa, porque para mim antigamente não fazia tanto e hoje faz muito mais, e ao contrário, né? Exatamente o contrário. Quem sabe eu me surpreenda nessa próxima agora, né? É, hoje em dia existe o pessoal utiliza uma técnica, inclusive eu, que quando eu era criança eu nem, não lembro de ser utilizado isso em mim, tá? Então eu sofria muito com a questão de nariz entupido, muito catarro aqui assim nas regiões da seios nasais, né? Que chega até aqui na testa também, né? E hoje em dia existe um lavador, né? Um negócio desse tamanho assim, que você põe no nariz e Não faz o começa a esguicho. sair catarro, né? Isso também era feito no Era passado, mas é feito muito menos do que é feito hoje. porque é um negócio tão simples, né? Mas são questões de hábitos, né, que vão sendo aprimorados ao longo do tempo, mas essa eficiência é uma lavagem mesmo, É né? uma É uma lavagem, lavagem. Era feito, só que as ferramentas, uma bisnaguinha que é uma fazia. bisnaguinha. Antes a gente fazia com seringa, né? Que não tinha esses materiais já mais flexíveis para fazer, mas sempre foi feito. Só que hoje se faz muito mais e é muito melhor essa forma de fazer e ajuda muito a limpar as secreções e é muito eficiente. O que se tinha é que não se tinha tanta clareza quanto a qualidade da lavagem e quanto a eficiência dela. Mas se fazia bastante, né? A gente fazia bastante aspiração nasal, etc. Entendi. E você recomenda, é uma coisa que você acha recomendável para Sim, as mães fazerem nos filhos sempre? sem problema nenhum. É muito simples de fazer, é só perder o medo. É, tem Tem que gente que tem medo. jogar, tem que injetar líquido, soro fisiológico normalmente, Aham. nas vias aéreas. E a criança sai do outro lado mesmo, como você falou, então sai pela boca. Então não tem problema. Lava, lava mesmo. É Sim. eficiente. E Ah, tem muitos bacana. desses materiais para lavagem que tem também um pouco de droga junto, né? Que alivia Uhum. ainda mais a secção. Mas tem que tomar cuidado quando tem droga. O ideal é sempre soro Sempre fisiológico só o mesmo. soro, Só né? o Dá soro. uma esquentadinha ali de leve. Nem sempre, depende da temperatura ambiente, né? Quando está mais frio, sim, mas quando não está, no calorão nosso de Ribeirão, pode fazer sem problema. A temperatura ambiente pode fazer sossegado. Entendi, entendi. A questão é, quando está muito frio, é a questão de remover com mais facilidade a secreção quando está quente, né? Derrete mais, como a gente diria, né? Sim, sim. Na questão leiga, né? Porque antigamente era muito aerosol, né? Criançada fazia Fazer muito. muito Então, o aerosol aerosol. tem a mesma eficiência, só que ele tem a medicação junto, né? Uhum. Normalmente era um antiespasmódico, né? Que tendia, quando tem sinal de broncoespasmo, como se fosse bronquite, que ele também tem um efeito medicamentoso de abrir o brônquio. Então, se aproveitava o aerosol de soro fisiológico e colocava-se drogas, e coloca-se até hoje, né? Droga para fazer uma dilatação dos brônquios e facilitar a eliminação de secreção. Sim, sim. E assim, doutor, agora, bom, voltando ao assunto anterior, né? Eu vi, assim,
Até mesmo eu vi que você atuou muito na liderança do Hospital São Lucas Ribeirânia, né? E isso te levou até mesmo da consultoria para outros hospitais, certo? Sim, mas entre uma coisa e outra tem um longo caminho, né? Porque Manda aí. quando eu descobri que meu futuro estava dentro da gestão, isso foi logo, né, entre 97, 96, 97, eu comecei em 98, eu assumi a presidência do grupo, mas você tem que se preparar diferente, né? Eu era preparado para ser médico, né? Não, gestor. A gestão intuitiva você consegue fazer, mas ela tem um limite em que você chega num topo e depois é difícil. Você, por mais intuição, por mais facilidade que você tenha na liderança, na gestão, existem ferramentas que você não adquire naturalmente, né? Só pela prática. Então, fui fazer um MBA, né? Fiz um MBA em gestão de empresas, não fiz em gestão de saúde, fiz em gestão de empresas, fiz na Faculdade Getúlio Vargas de São Paulo. Depois fiz pós-graduação em custos hospitalares, também lá na GV. E depois fui para o exterior fazer um período de MBA em Ohio, fiquei 3 meses em Nossa, que Ohio. legal. Então você se prepara para fazer um pouco, quer dizer, você nunca vai ser um administrador nato, mas aí você junta informações, formação, com um pouco de intuição, bastante de vontade de fazer, e você vai acrescentando. Eu nunca parei de estudar, né? Então eu comecei dessa forma e evolui ao longo dos anos com bastante ferramentas de gestão, lendo muito, gosto de ler bastante. Então todos os grandes empreendedores, gestores, todos os mestres de qualidade, todos eles foram parte da minha formação. Pô, que A minha legal. pilha de livros de gestão é muito grande, de administração é muito grande. Então fui estudando, de fato fui estudando. E aí quando você termina um ciclo, e isso aconteceu em 2017, eu comecei uma. Porque a gente tem que ver que hoje a tendência de consolidação em todas as áreas, né? Não só nos hospitais, mas em todas as áreas, na escola, na indústria, há uma tendência de consolidação de blocos, de grupos. Então, a partir de 2015, quando veio a questão da possibilidade de investimento estrangeiro, de capital estrangeiro na saúde, nos hospitais, porque antes existia na saúde, mas era proibido a entrada de capital estrangeiro em hospitais, por uma norma constitucional, né? Na Constituição de 88, vedou-se a entrada de capital estrangeiro para compra de hospitais ou participação em hospitais. Em 2015, houve uma PEC, né, que tirou essa vedação, então foi permitido o capital estrangeiro ser uma forma de você crescer junto aos hospitais. Com isso, apareceram vários investidores que tentaram fazer consolidação no Brasil inteiro. Em Ribeirão foi um caso, mas no Brasil inteiro. E em 2017, a gente fez a opção de vender uma participação importante acionária do hospital para um grupo de investidores, que é a Crescera. Na época era o Bozano Simons, né, e a família Horne, do seu Eli Horne, da Cirela, que é a maior construtora de empreendimentos de luxo em São Paulo, e junto com a Crescera, que é um investimento, um fundo de investimento, compraram uma parte das minhas ações, a maioria das ações. Aí eu fiquei com um contrato obrigatório de gestão por 5 anos. Nos 5 anos seguintes, eu tinha um contrato de gestão, eu era o executivo principal do grupo de hospitais. E em 2023 encerrou essa fase, e aí o hospital tem que viver independente disso, né? No planejamento sucessório, meus filhos não tinham interesse não quero que não tinham interesse, eles são administradores e o outro é economista, mas tinham já sua vida própria, não tinha na perspectiva deles nem na minha a continuidade do hospital com um modelo familiar. Então a gente fez esse movimento e a partir de 2023 eu falei, poxa, eu ainda tenho saúde suficiente, gosto de trabalhar e gosto muito de trabalhar. Aham. Não trabalho por obrigação, mas por prazer, também por Olha obrigação, né? só. Porque é importantíssimo. Sem trabalho você não tem como se manter, como ter uma qualidade de vida adequada. Mas além de trabalhar por precisar, mas eu trabalho por prazer, principalmente, né? Aham. Eu acho que se você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, a qualidade de vida é outra. Então, eu me sinto bastante confortável para continuar ainda há alguns anos. Como que eu vou continuar? Não quero e nem devo ter mais uma atividade executiva que me consome o dia inteiro. Então, eu acabei montando um modelo de consultoria
e tenho prestado consultoria na área de saúde para alguns hospitais, clínicas, e isso me preenche, me deixa feliz e eu posso colaborar de alguma forma, com aquilo que eu aprendi a vida toda, que eu apliquei na prática a vida toda. Então acaba ficando um modelo que você consegue ajudar outros setores a crescer junto e a acompanhar de uma forma mais efetiva aquilo que está acontecendo no mundo, né? Que é melhorar a qualidade de assistência, melhorar a qualidade de prestação de serviços e, eventualmente, fazer com que esse movimento de consolidação seja mais rápido, né? Nossa, que bacana, doutor. E assim, além da sua parte de consultoria, né, que é muito bacana, a, a liderança, esse papel de líder que você atuou em gestão, né, qual foi um dos seus maiores desafios dentro do hospital para lidar com enfermeiros, médicos? O ambiente de liderança ele é um ambiente sempre desafiador, né? Não é simples você conseguir liderar. Se você considerar que o Grupo São Lucas tem, né, 1.400 funcionários diretos, né, fora os terceirizados, é um grupo grande de pessoas e a prestação de serviço em saúde a saúde é eminentemente prestação de serviço de pessoas, né? Aham. Sem enfermeiros, sem fisioterapeutas, sem técnicos de enfermagem, sem pessoal de radiologia, você não faz medicina, né? E você tem que criar mecanismos de gestão. Alguns deles são formais, você tem que estudar gestão. Alguns são intuitivos, mas o maior, assim, como característica maior, ou você faz as duas coisas juntas e ela pode ficar bem feita, mas se você conseguir colocar um terceiro ingrediente nessa questão de liderança, que é a liderança pelo exemplo, eu acho que ela fica muito mais eficiente. Então eu procurei a vida inteira aquilo que eu faço, eu falo. Certo. E aquilo que eu falo, eu faço. Então eu entendo que isso cria um ciclo de duas vias, né? Você fala para fazer, mas você sabe fazer. Você fala que deve Interessante. fazer, mas se você precisar, você vai e faz. Então Legal. você cria o ambiente de liderança pelo exemplo. Então eu acho que é mais eficiente. Não é fácil de fazer, você tem que criar e você tem que ter paciência, porque você tem que voltar às vezes, não deu certo, vamos começar de novo, vamos testar um outro caminho. Então, se você vai fazendo isso sem. Porque liderança não é chefia, né? É bastante diferente uma coisa da outra. Aham. Você pode ser um ótimo líder e não precisa ser chefe. E você pode ser um péssimo chefe que não vai ser líder. Então, é muito diferente. Quando você consegue as pessoas do teu lado, fica mais fácil de obter um resultado. E eu acho que eu consegui fazer esse mecanismo de trazer as pessoas para aquilo que você acredita, escutar muito, né? Porque nem sempre eu falo que um gestor que fica sentado na cadeira, ele erra muito. Eu circulo pelo hospital, eu ando, eu escuto, eu procuro ficar essa mão dupla, né? A única coisa que eu falo é que a minha porta não fica aberta porque eu adoro ar-condicionado. Mas se você bater, pode entrar sempre, né? Não tem problema nenhum. Eu sou dependente de ar-condicionado. Então, a porta está sempre fechada, mas é por causa do ar. Bate que você pode entrar, né? Então, isso criou sempre um ambiente fácil de ser liderado, né? Ah, é bacana. É, Tá, vamos lá. Do seu ponto de vista, né, agora que a gente conversou um pouco ali da sua carreira, da sua entrada na medicina, né, na entrada no Hospital São Lucas, da Sevirp, agora vamos falar um pouco, até mesmo falando de saúde, né, e vamos falar até um pouco de saúde também. Do seu ponto de vista, quais foram as mudanças mais marcantes na saúde aqui na região nos últimos anos? Não, você não tem, assim, é difícil você falar uma coisa que aconteceu. Uma das coisas que acontece é que a saúde pública na nossa região é boa, né? Uhum. Se a gente considerar as condições todas do país, a saúde pública não é ruim. A nossa região é privilegiada, talvez um dos melhores exemplos de saúde bem feita, saúde pública. Tem um monte de deficiências, um monte de problemas, mas eu acho que ela é muito boa. E outra coisa, ela trabalha muito com uma parceria com o setor privado. Na Covid, nós somos hospitais privados, a gente tinha só hospital privado, não tinha SUS. Mas nós cedemos 10 leitos para o SUS permanentes durante a Covid, porque estava todo o sistema de saúde estrangulado. Em alguns lugares montaram barracas, montaram hospitais de campanha.
Aqui nós fizemos parceria, nós demos 10 leitos permanentes de UTI para o SUS. Então, sem remuneração. Quer dizer, a remuneração é a SUS, que não significa, no nosso custo, muito pouco, né? Mas é uma forma de você colaborar. Então, essa parceria ajuda muito. Eu acho que isso é uma coisa que esse entrosamento entre público e privado ajudou muito e ajuda muito na saúde da região, né? Ribeirão é um exemplo bem típico disso. Outras coisas, aqui nós conseguimos, como somos uma área do Estado e que é muito próspera, num Estado que já é o mais importante do país em termos econômicos, o acesso a tecnologias, o acesso a novos equipamentos, né, de saúde, facilita que as coisas caminhem melhor. Então, se a gente considerar a região de Ribeirão Preto, polo, isso é um polo expandido aí, vai 3, 4 milhões de habitantes em nosso entorno, é uma área muito bem servida em saúde. E isso, em parte, porque tem acesso a esses equipamentos, vamos dizer, esse aumento das ferramentas para tratamento de uma forma mais eficiente. Então, por isso, ter resultados melhores. É difícil num estado muito pobre, numa cidade que é muito pobre em termos de recursos ou muito longe de grandes centros, você tem uma qualidade de assistência, mas a qualidade básica é muito boa em todo o Brasil, eu acredito. Ribeirão é privilegiado. Privilegiado, né? E assim, como você mencionou a pandemia, né? É até interessante, acho que você contar um pouco de como foi lá no hospital durante essa época da pandemia, né? O hospital ficou muito lotado. é, Você até mencionou um pouco antes da gente começar o podcast aqui que teve até desmotivação na equipe, né, em ver as pessoas que teve muitas mortes, né, em um dia só, devido a próprio Covid, quando ele estava no seu estágio mais alto aí. Esses anos de Covid judiaram muito da gente, né? É, a gente teve uma sorte, esse é fato, né? Como a gente tinha 3 unidades hospitalares, o São Lucas, o Riberânia e o Hospital Especializado, nós fizemos um movimento estratégico que foi bastante exitoso. Nós tentamos isolar o São Lucas e não internamos nenhum paciente de Covid do São Lucas. Quando o diagnóstico era feito, encaminhava para o Riberânia. Certo. E com isso a gente teve a oportunidade de tratar os pacientes que não tinham Covid nos hospitais São Lucas e no hospital especializado. Só que o Ribeirão virou um centro de Covid. Lá só tinha Covid. Depois de 6, 7 meses que começou o surto em 2020, nós tínhamos um hospital exclusivo de Covid. Uhum. E isso criou uma expertise na equipe médica, na enfermagem muito grande em tratar, em eficiência, né? Mas criou um outro lado, que os casos mais graves também iam para lá. Sim. O São Lucas, no primeiro momento, ficou vazio. Os primeiros 6 meses, inclusive, no primeiro ano, ficou fechado. A gente era proibido fazer cirurgia eletiva, então só fazia cirurgia de urgência. Então, o Hospital São Lucas chegou a ficar com 30% de ocupação. Mas isso era uma coisa planejada. A gente só não esperava que fosse cair tanto, nem que fosse demorar tanto a pandemia, né? Uhum. Se imaginava que em 8 meses, um ano, a gente voltaria ao normal. E 8 meses, um ano, estava começando Tava começando, o negócio o tava ficando louco. desespero de todo lado, né? Sim. Então, o que que aconteceu? Depois de um ano, a gente tinha um hospital que, no começo da Covid, tinha 80 leitos. Nós criamos uma UTI, construímos em 6 meses uma UTI com 20 leitos no Ribeirânia, um esquema de guerra para fazer. Já tínhamos 20 leitos, ficamos com 40 leitos de CTI. Depois, na fase mais crítica, nós fomos transformando alas do hospital, que eram de internação normal, em CTI. No auge em 2021, no auge da pandemia, a gente teve 105 pacientes internados no ponto máximo, sendo que 60% era de CTI, 60 leitos de CTI. E você imagina, 60 leitos de CTI no hospital de 100 é o caos garantido. Além dos pacientes graves, a quantidade de funcionários que se afastavam por Covid era absurdo, né? Nossa. Ele chegou a ter 10, 15 funcionários num dia só que saíam do trabalho porque começaram com sintomas de Covid e testavam e era positivo, né? Pô, Então, isso criou um ambiente, isso não só com funcionários, com médicos também, né? Então, criou um ambiente muito estressante. Eu estava comentando com você, teve um dia, óbito, apesar de ter no hospital, a morte, apesar de ser uma coisa que acontece no hospital, ela é rara, né?
a mortalidade hospitalar é baixa, baixíssima. Uhum. Nós chegamos a ter 8 óbitos em menos de 24 horas. Nossa. Então, aquele ambiente que já era hostil por conta da gravidade, todo mundo entubado, você ficava com dificuldade respirador, tirava de um lugar, levava para o outro, aquelas coisas meio fora do padrão. Quando você começa a ver os pacientes morrerem, mesmo com tudo que se faz, a questão psicológica dos funcionários era desesperadora, né? Você via os funcionários chorando o dia inteiro. Então, você tinha que tirar o funcionário que estava com Covid, mas tinha que tirar o funcionário que estava muito abatido emocionalmente. Você não podia deixar daquelas condições. Então, o ambiente foi muito ruim dentro do hospital, pela consequência da Covid como doença e pela consequência como impacto psicológico nas pessoas, né? E aí você tinha, quando chegava, o paciente chegava a óbito, você informava a família, mas você não podia deixar a família ver, não tinha mais o contato, né? Não via mais, né? Internou, não, porque você tinha que lacrar o, o, o caixão. Então, a paciente, depois que internou e foi para óbito, a família não vai ver mais. Então, você imagina todo esse ambiente dentro do hospital, que já é um ambiente estressante, o que causou. Foi um ano horroroso, horroroso. Felizmente, a Covid começou a diminuir, o tratamento começou a ficar mais eficiente, e aí, mas foram 2 anos, né? Foram 2 anos. Foram 2 anos. Mas foi um período, o final do primeiro ano da Covid foi desesperador. Entendi. E lá na Sevirp tem a vacina? Não, a vacina da Covid ela é específica para o setor público, não é nenhuma Ah, entendi. entidade privada tem. E eu acho que está certo, porque senão começa uma questão de acesso pelo poder econômico, né? Uhum. Então, eu acho que nesse tipo de situação, por alguns anos ainda deve ser uma vacina exclusivamente do setor público, né? Então, e a pessoa que quer tomar a vacina, ela... Aqui na unidade de saúde todas têm, Todas têm. disponível a vacina, né? Entendi. E existe algum tempo de recomendação para tomar a vacina? Ou você toma uma vez e acabou? Isso está sendo muito estudado, viu, Stênio? O que se sabe é que nós vamos ter uma vacina que vai precisar ser feita com frequência. A frequência não está determinada ainda, provavelmente anual, como é a vacina da gripe. Certo. Porque o vírus da Covid, que é um tipo de vírus respiratório, ele também se modifica muito, e a gente viu durante a pandemia o quantas cepas novas que apareciam com nomes diferentes, lembra que o Sim. XY que vinha cada vez, parecia Começaram a falar que era Transformers, né? mais ou menos isso, né? Então isso vai continuar acontecendo. Felizmente hoje a questão da vacina melhorou muito a situação, tem caso de Covid ainda, raríssimas mortes por Covid hoje, mas a vacina vai precisar ser feita para não correr o risco de recrudescimento como com a H1N1. A H1N1, quando apareceu, ia ser assim, a perspectiva era muito pior do que a Covid foi. Nossa. Quando ela aparecia, porque ela era altamente ela provocava uma mortalidade altíssima, mais de 50%. Aí só que ela se mostrou que o vírus não era era agressivo, mas não era ele não se proliferava com a mesma frequência, com a mesma rapidez do que aconteceu com a Covid. Então ele foi autolimitado e aí apareceram as vacinas e hoje é uma doença que você precisa cuidar todo ano, mas todo ano morre gente por H1N1. Todo ano morre, e bastante. Principalmente idosos, né? E a Covid vai ser mais ou menos assim, eu acredito. Com isso, a gente vai ter seguramente um calendário de vacinas Covid que está sendo determinado ainda, não está? Está sendo ainda. Está sendo determinado qual que seria a frequência, que tipo de vacina que vai ser feita. E para quem já tomou a vacina da Covid, por exemplo, há 2 anos atrás, você acha que não precisa? Quando aparecia, porque a tendência é de que o Ministério da Saúde mande as diretrizes baseadas na Organização Mundial de Saúde, qual que vai ser a forma de controlar isso ao longo do tempo. Eles estão bastante adiantados nisso, provavelmente vai ser anual e você vai fazer a vacina anualmente ao longo dos anos. Eu não sei com que frequência, provavelmente anual, mas é bem provável que as campanhas comecem a focar nesse tipo de informação, né? Entendi. Bom, doutor, assim, ouvir a história lá que você contou no hospital dá até uma certa tristeza, né? Porque foi muito triste, né? Foi muito Pois é, triste. quem que não tem alguém na família que perdeu? É, Quem não não. perdeu alguém na Quem não família? perdeu a minha esposa, perdeu o vô dela, perdeu
É tio, né? difícil achar no Brasil ou qualquer lugar do mundo alguém que não teve Alguém uma que perda não importante perdeu, na família, né? E foi aquilo, quando o vô dela morreu, lacrou o caixão, não tinha nem como ver. Mas, né, graças a Deus a gente melhorou, a situação melhorou, né? Melhorou, seguramente. Bom, hoje em dia, né, mudando agora de assunto, a gente se fala muito em tecnologia, né? A gente já chegou até a conversar um dia sobre isso, sobre a inteligência artificial, né, nos novos modelos de gestão. Então, por exemplo, assim, hoje em dia a inteligência artificial ela ajuda um gestor a saber o que está acontecendo na sua empresa com muito mais velocidade do que anteriormente, né? Que você tinha que buscar informações. Você pergunta, ela já te traz tudo que está acontecendo, né? E aí também agora, aí eu te pergunto, essa IA, ela está começando a trazer uma certa humanização também. Como que você vê esse equilíbrio, né, da inteligência artificial? Você acha que vai ter alguma substituição nos trabalhos hoje que são feitos, até mesmo em hospitais, até mesmo, como é que fala? Só para eu colocar melhor a minha pergunta. Hoje em dia a gente tem consultas online, certo, com médicos. Você acha que é possível Possível num um robô do futuro? outro lado responder, ou Exatamente, então porque a gente tem esse lado da humanização ainda, né? Mas assim, você acha que vai ser possível uma IA atender um paciente e dar um diagnóstico para ele? Claro, vamos supor, a gente está falando de uma consulta online, ela não tem um humano para tocar ali, né? Mas, tipo, baseado no que a pessoa está falando, ela vai dar um diagnóstico, caso contrário, vai ter que ir no hospital. Você acha que vai ser possível isso? a resposta é não sei. Seguramente ela vai trazer benefícios, né? Isso é indubitável, já está acontecendo isso, né? Mas o limite é que eu não sei qual que vai ser. Ao longo do tempo, quando você começou, antes da inteligência artificial, apareceram os robôs, né? Que você fazia um monte de coisa robotizada, e Sim. não robô cirúrgico, né? Mas para fazer ligações, usava robô, para fazer coisas repetitivas, você usava robô, para fazer diagnósticos, usava um robozinho que ficava repetindo as coisas lá. Isso evoluiu com a inteligência artificial, que eu te falo com muita sinceridade que eu entendo muito pouco disso, até porque eu sou um dinossauro em termos de tecnologia, porque a gente nasceu em outra era, né? Aham. Então a adaptação, apesar de que eu considero que me adaptei bem, mas é diferente de você que é mais jovem, que já nasceu mais dentro da era digital, e dos mais jovens agora, que a molecada Que hoje, eles não conhecem o mundo que não seja digital, analógico, não para eles conhece. não existe mais, né? Então, eu acredito que a evolução da inteligência artificial ela vai criar muitas facilidades em termos de diagnóstico, em termos de a resolução de problemas, de previsibilidade, de possibilidade de doenças, né? Então, quando você junta um monte de informações, você faz um compilado disso, então você faz uma predição de qual a chance de ter um determinado câncer, de uma determinada doença. Aham. Então, tudo isso é vantajoso e é espetacular que exista. Chegar a substituir completamente a pessoa, o médico, do outro ponto, eu acho pouco provável, graças a Deus. Uhum. Porque eu gosto muito do professor Nicoleles, e ele tem alguns conceitos de inteligência artificial, que ele fala que, primeiro, que não é inteligência, né? Que a inteligência é uma conexão de neurônios que são células vivas, né? Por mais que um problema binário faça ali uma junção de coisas, nunca vai ser um desenvolvimento, ela vai aprender a fazer coisas, né? Certo. Então, eu acho que sempre vai ter que ter uma pessoa atrás de uma inteligência artificial. Quer dizer, porque a gente já sabe que hoje tem erros e cada vez vai ser menos perceptíveis esses erros, vão ser menos perceptíveis, mas eu acredito que sempre vai ter que ter alguma checagem de algumas coisas. Hoje, o diagnóstico por imagem, por exemplo, na raio-x, ultrassom, tomografia, já tem muito de inteligência artificial. Você põe a imagem lá, já te dá um diagnóstico Olha. com facilidade, né? Isso não tem a dúvida. Mas eu acho que ainda precisa um profissional para validar esse diagnóstico. Mas isso ainda é uma questão legal. Em tese,
ele vai precisar existir sempre, porque a hora que tiver o erro, alguém tem que corrigir, né? E isso acontece. Mas cada vez vai ser menor a margem de erro, eu acredito. Uhum. Só que ainda vai ter uma margem de erro, que eu não sei até que ponto que o profissional, se ele não for muito bem preparado, vai conseguir perceber o erro. Entendi. Você lembra, isso um pouco tempo atrás, que tinha os desafios dos enxadristas contra o joguinho lá, que jogava sozinho contra o enxadrista. Ah, Anos e anos, e o enxadrista, tipo o Mequinho, aqueles caras mais diferenciados no xadrez, ganhava do robô. Hoje não tem ninguém que ganha do robô mais, né? Não tem enxadrista nenhum que ganha do robô. Então a Vixe. evolução é mais ou menos essa. Mas eu acho que sempre vai ter que ter por trás, porque a medicina não é só tratamento, diagnóstico e tratamento. Ela tem uma questão que é a empatia, que é a questão emocional, a questão de relacionamento que interfere muito no tratamento, né? Não é só uma coisa que você soma 2 e 2 vão dar 4 sempre. Então, às vezes, um tratamento ele é muito mais uma empatia, uma conversa e um apoio do tratamento com medicamento, com outras coisas, que isso talvez não substitua. Pelo menos enquanto eu imagino como que isso possa acontecer, esteja vivo para confirmar, né? É, não, Eu vamos. acho que é muito difícil de substituir Eu 100%. também acho. Eu também tenho, eu compartilho Quando dessa visão. começou o jornal eletrônico, todo mundo achava que o jornal ia desaparecer, né? E a maioria desapareceu, mas não sumiu. Mas não sumiu. Livro Não também, quando sumiu. apareceu o Kindle, ninguém falava mais que o livro ia ficar. É, E mas tem ainda. E muita aliás, gente. depois da pandemia, a estatística mostra, os estudos mostram, que aumentou o número de acesso a livros, a compra de livros, a venda de livros, durante a pandemia. As pessoas queriam o livro físico de volta, né? Sim, sim. O comportamento humano, ele é muito subjetivo. E é isso que faz a grande beleza da vida, né? É, Aquilo que você constrói ao longo do tempo. Senão você vira robô mesmo, né? vira robô, né? Vira uma IA, né? Bom, doutor, a gente está chegando no final. Acho que nosso papo tá muito bom, né? Eu ficaria aqui por horas conversando, diversos assuntos. A gente passou aqui quase 1h30 já. Tudo isso já. Passou, você acredita? Passou. Eu falo bastante, mas não Nem, imaginava não, que mas fosse tanto. então, nem parece, né? Parece que a gente está aqui há 15 minutos. Então, assim, queria fazer uma última pergunta. E, assim, que você até seria para as pessoas que estão nos assistindo, né? Para você, o que é ser um verdadeiro empreendedor da saúde? Bom, são perguntas assim, fáceis de fazer, mas difíceis de responder. Mas eu acho que tem alguns princípios, né? Primeiro, que você tem que ter muita noção do que significa saúde. Você tem que ter uma responsabilidade de tentar fazer da melhor forma possível, usar as ferramentas melhores possíveis, ou seja, empreendedorismo puro é bom, mas use ferramentas de formação, de treinamento, de acadêmicas, de ensino mesmo, muita leitura de como fazer, de quem já fez, de quem tem boas experiências. Eu acho que é um contexto que faz o empreendedor ser de sucesso. Eu não sei se eu sou de sucesso, mas Com certeza é. me considero que tenho alguma coisa que eu deixo de legado, né? Eu gosto muito do Cortella quando ele fala qual que é a sua obra, né? Talvez o melhor livro que eu tenha lido dele. Que diferença que você faz quando você veio, passou por aqui? Que diferença que você fez se não tivesse passado, né? Então, acho que o empreendedor é uma pessoa que, por natureza, tenta fazer uma coisa diferente, mais fora do padrão daquilo do dia a dia, né? E a grande parte tem isso como um objetivo natural, não é uma coisa, eu vou ser empreendedor. Acontece, né? Quando você percebe que você tem uma chance de empreender alguma coisa, se prepara. Sim. Vai estudar, vai treinar, vai ver quem Opa, desculpa, hoje, doutor. hoje tem Perdão. muitos institutos, Sebrae, essas coisas que dão ferramentas para que a gente aprenda a fazer o empreendedorismo de uma forma eficaz, né? Porque às vezes a pessoa acha que só porque tem vontade de fazer dá certo. A grande maioria não dá certo, né? Você tenta fazer coisas muito boas e acaba não dando certo. Uhum. Usa o que tem de empreendedorismo na cabeça, mas se arme de outras ferramentas para fazer com que aquilo que você tem em mente
seja mais eficiente e tenha maior chance de sucesso. Bacana. Doutor, muito boas palavras, são muito motivacionais. Agradeço a sua presença aqui. A gente gosta de você, assim, de ter você, e gosta de você e de ter você como parceiro nosso, tá? E mais uma vez, obrigado, né? Eu que agradeço a oportunidade. A gente, quando começa a ficar, depois de uma certa idade, começa a ficar a contar muito caso, né? Mas eu tenho orgulho do que eu fiz, mas por quê? Porque eu gosto do que eu fiz. Essa é outra Sim, parte do empreendedorismo que ninguém faz empreendedorismo sem gostar do que está fazendo. sim, Você concordo. pode, o teu objetivo pode ter o sucesso, mas se o caminho não for de felicidade, não existe. Não existe. Ó, boa, boa para deixar pro final, hein? É isso. Maravilha. Pessoal, muito obrigado. Chegamos mais a um episódio aqui de O Empreendedor. Acompanhe os nossos cortes e o episódio completo em todas as nossas redes sociais. Valeu, até mais.